Welcome aboard, mais um vídeo dos 40 anos do professor João Granato. Neste vídeo estou dando sequência naquele tema que trabalhamos, as razões de exportar. Então hoje, nesta parte 2, eu vou falar das razões inibidoras da exportação, que muitas vezes podem parecer aquelas desculpas para não realizar o negócio internacional. Na verdade, não é bem isso que acontece. Às vezes são razões realmente fortes que não deixam você levar a exportação adiante, e isso pode frear ou atrasar o seu processo estratégico de realizar a exportação. Eu convivi muito e convivo com vários empresários que, ao invés de levar razões positivas, trazem essas razões negativas. Às vezes, muito mais presentes as razões negativas do que as positivas. E essas razões inibidoras, elas têm características diferenciadas porque, se pensadas e faladas constantemente, viram verdades. E depois fica muito difícil de você devolver a credibilidade aos futuros exportadores. E normalmente notícia ruim chega antes, né? Então, eu não vou exportar porque perde dinheiro, não vou exportar porque tem variação cambial, não vou exportar porque não sei formatar preço, é muito complicado. Coisas que vão gravando, e nós temos muito essa característica de fazer esse lado ruim. Deixando o empresário, essa coisa deixa o empresário muito covarde, muito com medo, com cautela, com falta de coragem. Ele não quer acreditar no mercado internacional. E isso é péssimo. Então nós temos que fazer o estímulo de forma diferenciada. Vamos ver quais são essas razões que inibem. Uma normal e muito comum: risco financeiro. Né? A primeira pergunta que me fazem com constância é assim: e se o cara não pagar? E se eu exportar e perder o meu dinheiro? Então, claro, é importante, por isso que tem que estar sendo bem acompanhado. Incerteza em relação ao pagamento e variação cambial é um risco financeiro constante. Por quê? Porque você tem que trabalhar, mas para tudo existe proteção. Então, empresas, especialmente de menor porte, muitas vezes têm medo de comprometer o fluxo de caixa. Deixa eu contar aqui uma situação interessante com relação a risco financeiro. Tive um cliente muito tempo atrás, ele viajou num cruzeiro aqui nos Estados Unidos. E nesse cruzeiro ele conheceu uma pessoa. Como ele tinha um produto de fabricação têxtil, já no navio foram conversando e tal, e ficou uma amizade. E essa pessoa que estava viajando disse: não, eu tenho uma loja, eu gostaria de vender os seus produtos. Muito bem. Depois das férias dele, ele chegou, me chamou e disse: olha, eu quero exportar e tal, assim, e ela me deu esse cheque, já me pagou. E vai pagar a segunda parcela, depois a terceira. Se o senhor vendeu em três cheques, não é uma venda local, é uma venda internacional. Né? Nós temos que pensar que quando eu realizo uma venda para exportação, em contrapartida eu recebo o dólar que vem e vai ser convertido através do contrato de câmbio. Então, se eu tenho um cheque, nada anormal. Pode ser um cheque? Pode. Só que o cheque tem características de compensação. Então eu tenho que mandar esse cheque para o exterior, o cheque tem que ser compensado, vai ser depositado na conta do banco, o banco então vai ver o dinheiro, ou seja, demora muito mais. Entendi. Aí eu disse: bom, a senhora está muito apressada, ela quer o produto porque está entrando numa época boa de vendas e ela queria rapidamente isso, porque ela está fazendo. Isso faz muito tempo atrás, tá? Hoje não se falaria isso, hoje nós já falaríamos em e-commerce. Mas é importante relatar para vocês entenderem os medos que ocorrem na exportação e como você protege isso. Então a primeira delas seria não receber em cheque e receber tudo antecipado, não receber em 3 parcelas uma pessoa que você conheceu no navio, ponto. Mas é negócio. E as pessoas que são empreendedoras buscam negócios. Então você não pode dizer assim: não faça. Você tem que encontrar uma solução para deixar a pessoa fazer, mas com proteção. Aí eu comentei, existe uma forma de a gente resolver isto, é contratar um seguro de crédito que vai pagar parcial essa sua exportação. E aí nós devolveríamos esse cheque e ela nos paga via um crédito bancário para cá. E se não pagar, a gente coloca a seguradora no circuito. Como que pode fazer isso? Vamos atrás. Vamos buscar todas as soluções para que seja avaliado. Não. Eu prefiro correr esse risco, eu conheci a pessoa, eu sei que a pessoa é muito séria e não vai ter problema. Produziu, como eu falando já há muito tempo, nos padrões exigidos.
troca a etiqueta, muda tipo da costura, tipo da embalagem. Então vai fazendo uma adaptação. Isso tem um custo. Se uma venda grande ou uma venda com estratégia, você vai diluir esses custos com o passar do tempo. Mas se você for fazer encomenda, esse custo todo cairá sobre a mercadoria. E aí o que acontece muito com o exportador iniciante é o fato dele caminhar sem perguntar, caminhar sem estudar, caminhar sem avaliar e caminhar sem ter alguém para ajudar. Isso é fatal. Então vai chegando informação de todo lado, e essas informações vão deixando esse empresário amedrontado, porque são muitas informações, mas organizadas é sucesso. O problema é que quando as empresas querem partir para a exportação sem organização, sem estratégia, sem visão a longo prazo, então aí cometem vários erros. Para finalizar a historinha, ele produziu, fez tudo especial, colocou todas as especificações e aí mandou a mercadoria. Mandou a mercadoria chegou, ele conversou uma semana com essa senhora, eu não tive o prazer de conhecer, e depois o primeiro cheque não tinha fundos. Já não deu certo, o banco compensou, e aí ele ficou com um problemaço. Por quê? Porque ele tinha que receber o dinheiro, ele já tinha feito uma operação, ele tinha feito um contrato prévio com o banco, que o banco ia mandar o cheque em verificação, e aí iniciou um problema de uma análise fria e emocional de uma venda do produto num navio. Então, não pode ser cometido esse tipo de erro. E se você chama um consultor, o consultor, como eu fui lá e disse, não vamos fazer. Mas eu não posso obrigar um empresário a não fazer. Mas eu posso sim dizer a ele, cuidado, esse é o risco, essa é a solução, este é o problema, este é o remédio. Então você tem muitas e muitas soluções. Agora, se você não olhar a operação como um todo, preparar essa estrutura como um todo, você vai cometer erros. E aí você vai dizer que tem muito risco financeiro, que eu tentei exportar e não consegui, que eu perdi dinheiro. Óbvio. E isso eu não quero. Eu quero que a sua exportação seja um sucesso e que você ganhe muito dinheiro. Muitos empresários que eu tive o prazer de estar ao lado, ganharam muito dinheiro e hoje estão muito bem de vida. Por quê? Porque tivemos o passo a passo, cuidamos, analisamos, preparamos, e tudo isso faz parte de um processo positivo. Então é muito importante que a exportação seja analisada antes de começar. No meio do caminho já está errado. Tem que parar e preparar e organizar esse projeto exportador. Senão, nós temos problemas pela frente. As empresas brasileiras, em geral, estão sempre num gargalo financeiro. Então, muitas vezes, o fluxo de caixa está justo, não permite que a empresa ande solto, mas anda presa. Então, às vezes, não olha as oportunidades, porque a questão financeira é crítica. Existem soluções. Adiantamento de câmbio, a operação de financiamento, operação que você pode usar o teu tributo. Então, assim, tem que buscar. Para todo problema há uma solução. Outra razão que todo mundo acha que existe é a complexidade das regulamentações. Quantidade, norma específica, custo da conformidade para cada país torna tudo isso oneroso e desafiador. Aqui é importante dizer o seguinte, que todo produto vai precisar de alguma norma, seja um têxtil com a etiqueta, com o tipo do tecido, máquinas com as estandarizações, eletricidade, motor, ciclagem, hertz, enfim, tudo. Quando eu trabalhei em empresas de aspiradores, que eu já contei em um vídeo, nós tínhamos exportações periódicas para 9 países. 9 países exportando e 9 países tendo diferentes tipos de plug, diferentes tipos de cabo ou exigência de cabo em termos de proteção, motores diferentes, 100 volts, 120 volts, 300 volts, 50 ciclos, 60 ciclos, filtros anti-ruído para que pudesse minimizar o valor dos aspiradores.
o valor não, o barulho dos aspiradores. E tem um caso que eu vou contar num vídeo separado, até a mudança de altura foi necessária para adaptar para alguns mercados. Então, quando você pensa em adaptar, não pode adaptar o produto para resolver um problema único e nunca mais entrar nesse mercado. Não. É a eficiência que vai vir depois, a qualidade que vai vir depois, pelo seu produto estar sendo melhorado nessa situação. Então é muito importante que isso é um risco se você mudar e não operar. Agora, não é um risco se você pensar em planejar de forma contínua a sua exportação. Se olharmos o lado da competição, isso vai ser sempre positivo. Por quê? Porque você vai ter produtos melhores e que vão ser postos à prova no mercado brasileiro com condições interessantes. Isso aí já vale para todo o processo. Outra coisa que tem a regulamentação é que, às vezes, se a regulamentação for muito difícil, você fica quase o único no mercado. Então pense nisso, também é um big business. Às vezes não ter muita concorrência. Às vezes não é a regulamentação, às vezes é a linguagem técnica, a unidade de peso diferenciada, o idioma, a forma como se embala. Então às vezes não é a regulamentação, às vezes é estruturação do seu produto, adaptação dele como norma geral. Outra situação que incomoda, que é uma desculpa, é a diferença cultural e linguística. Depois que eu vim morar nos Estados Unidos, eu descobri que as pessoas não querem se modernizar em alguns momentos para falar de negócio. Então, eu já vi pessoas que vão para a Disney passear, se divertir, falam o inglês macarrônico, quebrado, se viram, não passam fome, não deixam de se divertir, não deixam de curtir. Mas aí você fala assim, por que você não falou com aquele exportador, aquele importador? Ah, não, eu não sei falar inglês. Se você conseguiu ir num parque e se divertiu falando o inglês que você acha que você não sabe, automaticamente você poderia ter tentado fazer o negócio. Porque aí que vem a grande diferença. Obviamente que você tem contratos, você tem regras, você tem normas, você tem etiquetas que devem ser avaliadas para você fazer esse negócio e que o empresário que está comprando ou vendendo vai observar. Mas você não pode se inibir pela condição de não se comunicar. E hoje, vamos falar a verdade, daqui a pouco o nosso pensamento vai ser falado e divulgado, porque já existem os smartphones, existem aparelhinhos de tradução simultânea, né? Existem fones de ouvido com tradução simultânea, então assim, não pode ser o aspecto linguístico uma razão inibidora. Já foi, ainda está presente, mas não pode ser. Né? A outra situação interessante que a gente deveria pensar aqui é as barreiras logísticas. Muitas vezes as empresas observam isso como uma dificuldade. Ah, não vou exportar porque tem esse negócio do container, eu vi falar que os portos estão congestionados, eu vi falar que os aeroportos estão cheios, e que perde carga e que quebra a caixa. De novo, estamos falando de debilidades que podem realmente acontecer e ocorrer, mas eu não posso não começar a exportar já destruindo algo que eu não conheço, porque aí não será produtivo. E esse não é o objetivo do seu negócio. Então, a exportação não é uma brincadeira. A exportação é uma venda internacional e você está acostumado a fazer uma venda nacional. Qual a diferença que existe? É fora de outro país e você tem que levar a mercadoria lá. Eu não posso colocar num caminhão e querer chegar na Itália de caminhão, a não ser que esse caminhão vai dentro de um navio e dentro desse navio tem lá o caminhão e o seu container. Aí sim você pode chegar lá de caminhão, mas não. Não tem como. Então você tem que obrigatoriamente entender que existe o transporte marítimo, que existe o transporte aéreo, que você vai cruzar fronteiras, que você tem processos logísticos diferentes aqui e lá, apesar de semelhantes, são diferentes. Então assim, é uma reorganização da sua organização. Então a sua empresa está evoluindo tudo junto. Produto, equipe, pessoas, pensamento, tudo. Não sei se vocês tiveram o prazer de conhecer o professor Nicola Minervini, tem um livro que é famoso que chama-se O Exportador. Eu tive a oportunidade de ter aula com ele, tive a oportunidade de dividir a sala como professor com ele, tem os livros autografados, tudo.
E uma das coisas que ele sempre falou com muita veemência é o seguinte: exportar é muito mais difícil de vender para a empresa do que vender para o mercado externo. Ou seja, a ideia de exportar ela é extremamente complexa de você passar para alguém, porque a sua empresa está no mercado doméstico. Então toda a sua equipe pensa no mercado doméstico, sabe que você vende para São Paulo, sabe que você vende para o Rio de Janeiro, sabe que você vende para o Nordeste, mas aí você chega e diz assim: não, eu vou vender para os Estados Unidos. Parece que dá um tilt da equipe e um medo geral. Não pode ser assim. Muitas histórias são coletadas no tempo passado, estou falando de 40 anos, mas isto ainda é recente. E uma das coisas que me magoam no processo exportador é que dei aulas para muitos alunos. E eu dizia assim: você foi na fábrica? Você viu o produto? Você viu como é que funciona? Não, professor, nunca fui na fábrica. Então não adianta. Como é que você vai exportar algo que você não conhece? Ah, mas a fábrica não fica aqui, fica longe, nós só temos aqui o escritório na nossa cidade e tal. Disse, não, você tem que ir visitar a fábrica. Você tem que conhecer como é que nasce o produto. Você tem que conhecer como é que é produzido o produto. Você tem que entender como que as matérias-primas são colocadas nesse produto. Se você não fizer isso, não adianta querer exportar. Por quê? Porque é esse produto que você vai defender. Então, não, mas eu vejo no catálogo, eu vejo um filminho no YouTube. Não! O produto tem que pegar, tem que tocar, tem que sentir. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa de aspirador. Eu até hoje, veja, isso nós estamos falando antes de 90, 88, 86, 87. Eu desmontava e montava aspiradores porque tinha as estandarizações e eu tinha que fazer esse acompanhamento. Mas até hoje, se eu tenho um problema na minha casa com o meu aspirador, eu vou lá, abro e vou consertar, eu vou arrumar, eu vou olhar. Por quê? Porque foi um processo que eu tive que aprender para o meu trabalho, não para a minha casa, mas me ajuda para a minha casa. Esse é o aperfeiçoamento. Então, eu sei o que são as peças de um aspirador de pó. Agora, como é que eu vou chegar no exterior e vender um aspirador de pó e alguém pergunta assim: esse motor pode ser usado para pó e molhados, secos e molhados? Não sei se esse motor pode entrar na água. Já tem problema. Esse motor é bivolt ou é uma voltagem só? Já tem outro problema. Esse aspirador pode trocar o plug? Não sei se pode trocar o plug. Você perdeu a venda. Já está tudo errado. Então, assim, não adianta seguir em frente se você não tiver a sua equipe inteira com o pensamento focado também nesse novo projeto exportador. E aí é palestra, aí é processamento de organização, é investir em nova equipe para exportação, e aí você vai aprimorando aos poucos a sua empresa. Outra razão inibidora de assim, não vou exportar. Tem uma concorrência internacional tremenda. Então eu vou contar uma história rápida e depois eu vou contar essa história um pouquinho mais detalhada em outra ocasião. Mas, por que eu abri a minha loja na Amazon aqui nos Estados Unidos? Por uma série de coincidências. Quando você tem um warehouse de cargas, você recebe cargas de diferentes origens e diferentes fornecedores. E muitas vezes você recebe cargas erradas. Então, essas cargas erradas você pode devolver para o transportador, só que às vezes o transportador não quer. Porque isso é custo, ele não tem quem cobrar, ele não sabe como é que chegou lá, não sabe quem errou, como é que foi, que transbordo foi. Então, às vezes, chega lá um pallet e você não tem dono. E, obviamente, você não pode tomar este pallet para você. Mas se encosta ele num canto e deixa lá. Passa 6 meses, passa um ano, ninguém quis devolver, ninguém veio buscar. A transportadora não aceitou. Então, teoricamente, o seguro já pagou, alguém já pagou essa carga. Aí você faz o documento, dá baixa nesse pallet e vai ver o que é o produto. E muitos desses produtos nós tínhamos em alguma quantidade. Tentei vender para várias empresas, porque aí me permite que a mercadoria é minha, eu faço essa barra documental, e tentei vender para várias empresas. Não consegui. Eu disse, então vou vender, mas eu não vou sair no mercado vendendo uma coisa que não domino. Então vamos estudar a Amazon. E aí estudei a Amazon e com essa oportunidade internacional no momento local, me permitiu abrir a loja e vender produtos que não eram compras minhas. E aí é que eu digo para vocês que na Amazon vende tudo. Eu não produzi, eu só sei do produto. Resguarda-se a marca
e colocou no mercado e o mercado aceitou. Então, o começo desorganizado de alguém me propiciou o meu começo organizado. Então, às vezes a gente fala assim, não, isso aqui não vai dar certo. Vai dar certo. Comece certo, termina certo. Essa frase eu trago meus 40 anos, ela falando a mesma coisa. E é por esses motivos que a concorrência internacional não pode ser impeditiva ou inibidora da sua exportação. Onde tem concorrente é porque ele já entrou, ele já atingiu um nível melhor que o teu. Ou se ele está no mesmo, é porque você está brigando com ele, é porque você está querendo melhorar o teu produto também. Então, na realidade, a concorrência é sadia, ser bem organizada. E hoje, a nível de mundo, as lojas de e-commerce, as lojas virtuais, elas trazem o concorrente aqui e outro concorrente aqui. Eu vendendo por 10, eu vendendo por 12. Tem gente comprando de 10 e tem gente comprando de 12. Por quê? Porque muitas vezes o consumidor diz assim, esse de 10 deve ser uma porcaria, não presta. Vou comprar esse de 12 que é melhor. Tem consumidores assim. Tem consumidores assim, uau, consegui um bom desconto esse aqui, com 10 vai ser bom. Não vou comprar nenhum dos dois. Por quê? Porque estão os dois vendendo muito caro ou muito barato. Então assim, o consumidor, você não vai ter o raio-x dele de 100%. Você vai ter características desse consumidor e também vamos gravar vários vídeos falando sobre o consumidor, sobre a venda e como que eu estou encantando ele. E, na realidade, nesse aspecto é que é extremamente importante você fazer uma análise. A concorrência internacional e a local são boas para você crescer, para você ser mais agressivo, para você ser mais estratégico, para você criar táticas que possam levar a sua venda ao sucesso. Essas razões do primeiro vídeo, positivas e negativas, frequentemente levam a uma série de emoções. E essas emoções são abertas como uma vontade imediata daquilo que você se predispõe a fazer no futuro. Eu quero exportar, né? Isso é uma decisão. E aí você vem trazendo emoções para você o tempo todo. Por isso que também eu gosto de comentar que hoje a gente é muito mais psicólogo do que consultor. É muito mais coaching de você organizar este pensamento para ser exportador. Porque é uma constante motivação. E se você não for constantemente motivado e estimulado, você vai dizer assim, não dá certo. Porque às vezes demora tempo. Né? Então precisa realmente pôr um gás e ter perseverança nesse processo. Não é difícil, mas não é assim. Você pode ter vendas casadas que nasceram de alguma operação que permitiu você fazer assim, mas normalmente a plantação tem que ser bem feita para a colheita ser muito boa. Essa é uma característica. Quando você tem alguém te incentivando e criando um caminho, você vai se sentindo mais organizado e vai tendo suas metas e o processo começa a ficar transparente e você vai passo a passo, você não corre. Então, esse correr, no bom sentido, você corre, mas você corre com base, com estrutura, com estratégia. Isso aí funciona. Então, pessoal, essa era o processo de razões inibidoras de exportação, que eu sempre acho muito positivo, gosto muito de falar, também porque funcionam muito como desculpas. Né? Então, toda vez que você coloca o não, você recebe o não. Toda vez que você coloca o sim, você começa a resolver o sim. Então é muito mais fácil você criar positividade do que a negatividade. Então, é muito mais fácil criar negatividade do que a positividade. Então, pense nisso. Você quer exportar? Quer. Quais são as razões que levam você a exportar? Que razões não levariam você a exportar? E aí, num próximo vídeo, eu vou falar sobre as emoções que vêm junto com essas duas razões. Perfeito? Mais uma vez, se gostaram, por favor, deem um like, continue nos seguindo, avise os amigos. É importante que a gente traga mais pessoas para poder difundir cada vez mais o processo de exportação, o comércio exterior, a logística como um todo. E se tiverem uma pergunta, por favor, deixem aí nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-los. Welcome aboard, 40 anos
de profissão do professor João Granato, histórias de comércio exterior, aulas de comércio exterior.